Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito. Chama a Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Estamos começando neste momento a gravação do estudo do Evangelho no Lar, de número 37. Hoje nós estamos estudando o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Hoje nós vamos analisar o item 25, que é a melancolia, mais conhecido por depressão. Mas antes, oremos a Deus. Eterno Deus, Pai, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. O Senhor está em todo lugar ao mesmo tempo, porque o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. O vosso nome é santo, a sua benignidade é eterna, infinita e é imutável. O Senhor criou os céus e a terra, o macro e o microcosmo. Criou o homem unicamente pela tua palavra. O Senhor não precisou amassar o barro, fazer o boneco e soprar na venta dele, não. Isso é mentira da igreja. Adão e Eva é incoerente. O verdadeiro casal, primeiro casal da humanidade criado por Deus, é no sexto dia da criação. Deus, pela palavra, criou o homem, o corpo físico. Colocou neste corpo homem, macho e fêmea, e abençoou. Porque a boca que abençoa não amaldiçoa. Quem abençoa e amaldiçoa é a igreja. Jesus confirma no primeiro capítulo do evangelista João, tudo que foi criado, nada foi feito a não ser pela palavra. Senhor, nós cremos que o Senhor é esse Deus único verdadeiro. Nós cremos no Deus que criou o homem, não o Deus que o homem criou. Neste momento, essa pessoa, esse irmão, essa irmã que está nos assistindo, talvez, Senhor, está passando por dificuldade do assunto que nós vamos tratar. Porque essa é a doença dos últimos tempos, a depressão, a melancolia. Senhor, essa doença que está matando mais do que o câncer, através do suicídio. Meu irmão, minha irmã, se você está nessa dificuldade, ouve, assiste o nosso ensinamento, examina o Evangelho de Jesus, não busca refúgio, não busca resposta na igreja, porque a igreja ela não explica, ela complica as coisas. Procura na fonte verdadeira o Evangelho de Jesus. Eu aconselho que você leia principalmente o quarto livro do Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus segundo João. Porque João Evangelista foi o único apóstolo que esteve com Jesus desde o começo até o final. É o mais verídico, é o mais confiável, que teve menos manipulação da igreja, porque a igreja fez um estrago nos evangelhos. Portanto, Senhor Jesus, envolva este lar, essa condução, este aparelho, onde essa pessoa está nos ouvindo.
dá sabedoria, dá entendimento, Senhor, para que ela possa vencer. Meu irmão, nós estamos no mundo de prova e de expiação. Só que tem uma coisa, né? Por mais difícil que seja a luta, lembra de uma coisa, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria certamente virá ao amanhecer do dia, porque um novo dia vai nascer, um novo sol vai surgir, como o primeiro dia no amanhecer de uma primavera radiante. Em nome do Senhor Jesus, damos por aberto o nosso estudo do Evangelho no Lar. Primeiramente, nós vamos cantar a nossa canção. Essa música não foi revelada meditando sobre isso. E então nos foi revelado uma frase, não tenha medo, mas escrita em luz. Se você, minha irmã, se você, meu irmão, está passando por melancolia, por depressão, você não está achando solução, em Jesus você encontra a libertação. Só o Evangelho de Jesus. Porque os nossos irmãos religiosos, eles vão pregar para você a igreja. Vamos pregar, puxar sardinha para a brasa dele. Nós não pregamos igreja, nós não pregamos a religião, nós pregamos o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, só Jesus pode nos libertar. Minha irmã, acredita em Deus, acredita em Jesus, não acredita na ameaça, no terrorismo que a igreja pega, que tudo é Satanás. Minha irmã, nós somos filhos de um Deus todo-poderoso. Ele é o poder. Ele enviou seu Filho primogênito, que não é Deus. Não adianta a igreja ficar teimando que Jesus é Deus, porque Ele mesmo nos disse que Ele, o Pai, é um, porque Ele faz tudo à vontade do Pai. Então acredita em Jesus, estuda o Evangelho, principalmente segundo João. A nossa música é Não Tenha Medo. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu sou Jesus, sou seu amigo. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu sou Jesus, estou contigo. Na luta ou na dor, na ausência do amor, sou seu abrigo. Na luta ou na dor, na ausência do amor, sou seu abrigo. Não tenha medo. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu sou Jesus, sou seu amigo. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu sou Jesus, estou contigo.
Na verdade, na vida, ninguém vai a Deus a não ser por mim. Não tenhas medo, não tenhas medo. Eu sou Jesus, sou seu amigo. Não tenha medo, acredita em Deus e também em mim. Não tenha medo, eu estarei contigo até o fim. Não tenhas medo, acredita em Deus e também em mim. Não tenhas medo, não tenhas medo. Eu sou Jesus, sou seu amigo. Não tenhas medo, não tenhas medo. Eu sou Jesus, sou seu amigo. Na luta ou na dor, na ausência do amor, sou seu amigo. Não tenha medo, não tenha medo. Eu sou Jesus, estou contigo. Não tenha medo. O nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Se você está conosco pela primeira vez, não se esqueça de cadastrar aí no nosso grupo. Caminho do Amor, Francisco Pedro, a semente de luz. Dá o seu like. Lembrando que nós não temos só esse estudo, não. Nós estamos gravando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 25, a melancolia. Mas nós temos estudo Vida Além da Vida. Nós estudamos a obra de André Luiz Espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E também o nosso estudo clássico, básico, que é quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. O mais recente já está no YouTube. O de número parte 6, o que é a verdade de Deus. É o nosso 6º passo do nosso estudo, 7 passos para renascer para uma vida melhor. É só você procurar esse nosso estudo. No nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, na casa do Pai há muitas moradas, nós temos o mundo regenerado, nós temos as 7 passos, os 7 partes que são 7 passos de renascer para uma vida melhor. Nós explicamos para você isso que a igreja esconde, porque o nosso estudo, se você está conosco pela primeira vez, o nosso estudo é uma pergunta. Por que é que a igreja está sempre na contramão da verdade? Por que a igreja faz isso? Por que o sacerdote católico, por que os pastores, que se diz representantes de Deus, não pregam o Evangelho? Eles ficam pregando a igreja. Por quê? No dia de hoje na internet
Sempre tem na internet, tem um sacerdote que ele fica o tempo todo pregando a Eucaristia e garante para que você estuda o catecismo. Aonde está escrito isso, meu irmão? Até quando você vai parar de pregar a igreja? Prega a sua igreja. Mas, meu irmão, o caminho da vida é Jesus. A verdade é o Evangelho. Tudo bem que você vai pregar a sua religião, mas não prega que ela é a verdade, porque não é, meu irmão. Para começar, a tua igreja não tem moral para dizer que é uma igreja santa. É só ler no passado, a cruzada, a Inquisição, até o dia de hoje. Está aí vocês, deixando de pregar o Evangelho para mandar pregar, dizer que o catecismo é a verdade. Mesmo a verdade é o Evangelho de Jesus. Não estou dizendo para ninguém sair da igreja, mas que prega o Evangelho, siga o Evangelho. Deixa de seguir o homem, siga a Jesus. Eu, se fosse você, estudaria o Evangelho de Jesus segundo João, que é o 4º livro do Novo Testamento. Lembrando, meu irmão, que os nossos irmãos evangélicos, os pastores, também ficam o tempo todo pregando contra. Ele não percebe, um fica lutando contra o outro, meu irmão. Lê a primeira epístola de João, o Senhor Jesus fala, declarado, João fala, olha, tudo que eu escrevi, eu ouvi da boca de Jesus. Aquele que tem preconceito, Deus não está nele, ele não está dele, ele está nas trevas. Meu irmão evangélico, meu irmão protestante, meu irmão católico, vocês ficam pregando o evangelho, ficam pregando preconceito, pregando igreja. Sabe por quê? Porque vocês não desgrudam do Velho Testamento, da primeira aliança. A primeira aliança terminou na cruz do Calvário. Você ainda não leu o capítulo 5 de Mateus? Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo? Porque Jesus veio à Terra. Jesus. E vocês pregarem a verdade, vocês ficam distorcendo a verdade, dizendo que Jesus veio provar que Ele é Deus. Jesus não veio provar que Ele é Deus e nem veio nos libertar de pecado, Ele veio livrar de vocês. Porque vocês distorceram a verdade. Ele veio corrigir, Ele não veio corrigir a lei de Deus nem os profetas, não. Veio corrigir o erro da igreja, que ela distorceu. Percebe? Deus criou o primeiro casal, ela não aceitou, criou o segundo casal, Adão e Eva, que é uma falácia. É um Deus que se arrepende, é um Deus que mente, um Deus que não obedece os 10 mandamentos, a Carta Magna, obedece a Moisés e não obedece aos 10 mandamentos. Nossos irmãos evangélicos protestantes, que se acham, mas ele nem fé tem, porque os 4 dogmas que ele segue é da Igreja Católica. Tem aí um pastor que voltou a ser católico, agora ele prega contra os protestantes. Meu irmão, você nunca foi protestante. Você nunca saiu da Igreja Católica. Você apenas mudou de nome, mudou de igreja. Que tal você agora estudar o Evangelho de Jesus? Eu quero falar que nós hoje vamos falar sobre depressão. Mas antes, não quero esquecer a você da nossa campanha. Nós estamos fazendo uma campanha para arrecadar fundo para comprar o nosso terreno, para nós construir a nossa casa. Porque para nós ter a nossa programação, ter a nossa obra social, nós precisamos de ter uma casa. Nós precisamos de ter um terreno, ter uma casa e ser independente, mesmo. Porque quando eu tentei fazer isso dentro da casa espírita, eu não pude, porque nós temos que seguir que seja quem for, nós temos que seguir a ética. Eu fiz essa associação, essa sociedade, essa assistência social, mas aí tem o estatuto. Nós temos que obedecer o estatuto. Então, quando trocou de presidente, ele mudou toda a programação.
Então volta a ser aquilo. Fora da casa espírita não há salvação. Isso não é verdade. O Senhor Jesus, ele pega com os verdadeiros adoradores de Deus, adora a Deus em espírito e em verdade e em qualquer lugar. Por isso que nós ensinamos a fazer o evangelho no lar. Porque Jesus não pregou em igreja. Jesus pregou fazer o evangelho no lar. Não foi em Roma e nem em Jerusalém. Foi na praia da Galileia, na casa de Pedro. A única igreja que Jesus fundou. E Pedro continuou. Foi a única igreja que Pedro fundou. Pedro continuou. Foi a casa do caminho. Na praia da Galileia era na casa de Pedro. E chamava Casa do Caminho. E seguia o evangelho. Lá não adorava imagem de escultura, nem queimava vela e nem pregava catecismo. Pregava o evangelho de Jesus. A maneira que Jesus mandou pregar em Lucas 10. Leia para você ver. Se Jesus mandou os discípulos pregar igreja, pregar evangelho, pregar que só na Eucaristia recebe a bênção de Deus. Os milagres só é da Eucaristia ou só da igreja evangélica. Você compreende? Meu irmão, melancolia é a doença mais terrível dos nossos dias, que é a depressão. A maior parte das pessoas deprimidas são crianças e jovens. Meu irmão, não desanima não. Dá um tempo. Lembra, você está passando dificuldade hoje, meu irmão, mesmo que o choro dura a noite toda, mas tenha certeza de uma coisa, a alegria virá ao amanhecer. Lembra, meu irmão, a vida, você não morre, meu irmão. Você que está pensando em tirar a sua vida, quer se livrar desse sofrimento, você vai piorar as coisas, meu irmão. Você não morre. A igreja ela não explica, ela complica, mas nós explicamos, meu irmão, você é eterno. Se você tirar a sua vida, você vai matar o corpo. O corpo é como uma veste. Chega no Natal, você pega a veste velha, compra uma nova, pega a veste velha e joga fora e veste a veste nova. O que foi para o lixo foi a veste velha, mas você agora com uma veste nova, mas você está dentro dessa veste, é você continua sendo você. Você não é a veste nova. Se você suicidar, meu irmão, você estará arrumando dois problemas agora. O problema de você ter destruído esse corpo físico, que você vai ter que devolver ele. Porque a lei da semeadura é espontânea, é livre. Mas só que tem uma coisa, a colheita é obrigatória. Se você destruir este corpo que você tem, nós estamos no mundo de prova e expiação. Ah, mas eu não suporto a luta, porque eu tenho luta, eu tenho problema. Meu irmão, todos nós temos luta, todos nós temos problema. Cada um com sua cruz. Lembra, meu irmão, lembra, capítulo 28, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30 do Evangelho segundo Mateus, o Senhor Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, eu vos aliviarei. O Senhor Jesus não fala que tira o problema seu, ele alivia as dores. Porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave, percebe? Jesus não fala que vai tirar a sua cruz, ele vai dar uma cruz mais maneira para você. Aprenda de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde. A igreja ameaça, a igreja faz chantagem, a igreja tem preconceito, tem nada a ver com o ensinamento de Jesus. Eu quero rapidamente explicar sobre duas coisas que estão acontecendo. Tem duas profecias, tem duas EQM, de um rabino de Minas Gerais, né? E de um caminhoneiro. Meu irmão, eles falam sobre o Apocalipse, como todo, a igreja sempre cai nessa tecla. Irmão, Apocalipse não quer dizer destruição, terrorismo, não. Apocalipse quer dizer revelação. O nosso irmão de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que é um rabino, era rabino, hoje ele está fora. Só que tem uma coisa, meu irmão.
Você deixou de ser rabino, você está pegando como pastor evangélico. Você trocou 6 por meia dúzia. Eu quero dizer para você, meus irmãos, presta atenção, meu, estuda. Estuda, meu irmão. É a mesma coisa se você estudar com inteligência. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. A história de Jó, a história de Jonas, não existe, meu irmão. Ela existe, está escrito na Bíblia, mas é uma parábola. E tanto o rabino como o caminhoneiro fala que teve revelação que Jesus mostrou para ele. Porque pela revelação dele, o mundo vai acabar. Jesus vai fazer aquilo que a igreja sempre pregou. Mas Jesus não pregou isso. Ah, mas está escrito porque a igreja colocou. Deus é amor, meu amigo. O Senhor Jesus é uma passagem. Tanto o pastor como esse rabino fala que Jesus mostrou para ele. Jesus descendo num cavalo branco com uma espada para julgar os vivos e os mortos. Então, a maioria das pessoas vai tudo para o inferno eterno. Para começar, o inferno eterno não existe, é a criação da igreja. Meu irmão, a espada de 2 gumes que Jesus aparece na mão é simbolismo. Espada de 2 gumes, meu irmão, ela corta dos 2 lados. Não é o Novo e o Velho Testamento como a igreja prega, não. É o mundo material e o mundo espiritual. É a arcada de Jacó. Jacó teve essa revelação. É a doutrina dos espíritos. Porque quando as igrejas adotaram a doutrina da terceira revelação, não é virar espírita. É aceitar a doutrina dos espíritos. Porque é a doutrina que veio do Criador. Não foi um homem, não foi Kardec que inventou essa doutrina. A Igreja Católica foi o imperador romano que inventou ela. O protestante foi o desvio do Lutério, da Igreja Católica, que criou a reforma. Mas a doutrina dos Espíritos, ela veio dos Espíritos. É só você pegar o livro dos Espíritos e estudar 1019 perguntas e respostas. Você vai ver que essa doutrina ela não sai do Evangelho segundo João. Nós estudamos o Evangelho de João com a doutrina, com o livro dos Espíritos, porque coincide mesmo. É a sequência. Jesus veio para consertar o que a igreja deturpou. O Espiritismo veio para continuar a doutrina dos Espíritos. O dia que você, meu irmão católico, mas eu não acredito na reencarnação. Sabe por que você não acredita na reencarnação? Porque o Espiritismo, o dogma Espiritismo é a reencarnação. Só que a reencarnação é uma doutrina universal. Quem tirou foi o Papa. Você acredita no Papa? Porque este Papa, essa igreja que tirou a reencarnação, ela também pregou que a Terra é quadrada. Até o dia de hoje tem pessoas que acreditam. A Terra continua redonda. Essa igreja lutou o tempo todo contra a ciência. A ciência e a religião tem que andar junto. Uma de pé com a perna direita e a esquerda. Se faltar uma, você cai. O dia que todo mundo conhecer a doutrina da terceira revelação, não vai ter suicídio. Mas tem espírita que suicida. Ele era espírita, mas não conhecia a doutrina dos espíritos. A mesma coisa. Nós temos na nossa agenda um pastor e pastora que suicidaram. Mas ele não tem o Espírito Santo, não fala em língua. Por que o Espírito Santo não revelou para ele que ele não podia suicidar? Porque ele poderia também dizer para ele sobre o preconceito. Você que profetiza, você que fala em língua, que Jesus mostra para você. Porque, meu irmão, nós estamos num tempo de difícil, tempo de depressão. Os pastores, as igrejas, ficam dando profecia do fim do mundo, porque vai haver tanta desgraça, vai ter... Meu irmão, vamos pegar o amor.
Você fala de Satanás o tempo todo. Satanás não existe, é mentira da igreja. Ah, mas isso até existe. Existe espírito mau. Hitler, Lampião, Virgulino, o Curisco, Stalin, Maduro. São espíritos atrasados, são espíritos que não aceitam a luz. Mas eles são filhos de Deus, um dia eles vão se converter. Porque o amor está dentro do coração deles. Quando essa chama se acender, eles se transformam, eles estão na fila. Mas esse Satanás que a igreja criou, porque quando nós falamos Satanás não existe, é o Satanás que a igreja inventou. Porque a palavra Satanás quer dizer aquele que acusa. E a igreja fala, ele nasceu na mentira, vive na mentira e vai morrer na mentira. Coincidentemente, é o que acontece com a igreja. Ela começou na mentira, porque aquela revelação da espada em forma de cruz, meu irmão, é a continuação do sacrifício na cruz dos romanos. Como não podia mais matar sacrificado na cruz, inventaram a espada. Depois da espada veio a Inquisição, quase 600 anos, matando, falando em língua, profetizando, confessando, tomando Eucaristia e matando famílias inteiras em nome de Deus, em nome de Jesus. Será que o Espírito Santo não revelava isso para ele, que ele estava errado, não estava obedecendo 2 mandamentos, o primeiro e o quinto? Repara, minha irmã, que esses pastores, essas irmãs que falam em língua, que profetizam o tempo todo, são as irmãs mais briguentas, mais ignorantes, mais estúpidas, aquela que dá menos testemunho na igreja. Você nunca vê uma pessoa calma, paciente, humilde, que está falando em língua, profetizando. Meu irmão, queira a igreja se querer, o mundo não vai acabar. Jesus é verdadeiro. Existem 2 Jesus, o Jesus da igreja, o Jesus que vai vir. Esse Jesus que o pastor, o caminhoneiro e o rabino falou que Jesus mostrou ele voltando para julgar. Meu irmão, Jesus verdadeiro, ele fala 3 vezes no Evangelho de João. O versículo que todos os evangélicos conhecem. Capítulo 3 do Evangelho de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho primogênito, não para julgar nem condenar o mundo, mas para salvar. Capítulo 1, Jesus fala. Capítulo 12 de João, Jesus fala a mesma coisa para o sacerdote. Eu não vim julgar e nem condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Por que é que Jesus agora vai vir? E ele disse, eu nunca vos deixarei órfão, estarei convosco todos os dias da vossa vida. A igreja criou um Jesus que foi embora. Nós já estamos no 3º milênio, ele não voltou até hoje. O dia que ele voltar, ele vai fazer tudo que a igreja quer. Só porque a igreja quer. Vai desfazer o que ele fez. Meu irmão, a palavra é essa. No velho e no novo. Salmo 37. Um dia, o justo vai orar de um lado para o outro, não vai ver mais o mal. Porque haverá paz, união, quando nós unirmos. O Senhor Jesus, Ele nos revela no estatuto do verdadeiro cristão, que é o sermão da montanha e as bem-aventuranças. No sermão da montanha, o Senhor Jesus, ele fala declarado: o justo, os humildes, os mansos herdarão a terra. Se Jesus disse que os humildes e os mansos herdarão a terra, a sombra não vai destruir o planeta Terra. Quem vai ser destruído é você, meu irmão. O Velho Testamento, essa base que você tem, este preconceito, acabou na cruz do Calvário. Fora da igreja não há salvação, sem derramamento de sangue não há salvação. O desprezar, amar o seu irmão e perseguir os inimigos acabou na cruz do Calvário. Agora é o amor. Você que está deprimido, você que não acha razão para viver, sempre, amanhã você vai ter razão de viver. Espera um pouquinho mais, dê uma chance, meu irmão. O mal passa logo.
Só o bem é eterno, mas a felicidade que te espera é eterna, é infinita. Deus é amor, nada existe fora deste amor. Não acredita nessas revelações mentirosas. Ah, mas foi Jesus que falou. Meu irmão Paulo disse, mesmo que desça um anjo do céu, ele lhe deu uma nova doutrina, que não seja concernente a do evangelho, não aceita, que é anátema, é mentira, é treva. Quando a igreja testifica que Carlo Apucci pregou que só a Eucaristia, só o catecismo é a verdade, isso é mentira. A igreja colocou na boca dele igual colocou na boca de Jesus. Esse Jesus da igreja, que é o contrário do Jesus que pregou durante 3 anos. Jesus pregou amor, perdoai o que está escrito no Sermão da Montanha. Amai os vossos inimigos, orai por eles. Por que agora vai voltar e condenar e julgar todo mundo? Ele disse, o mundo não mais me verá. A última profecia de Jesus, ele disse, o mundo não mais me verá. Ele disse para a igreja e para o político, o imperador romano, o meu mundo, não, eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Agora, se você acredita na igreja, aí é um livre-arbítrio seu. Depois você não vai dizer que nós não te avisamos. Nós te avisamos. Minha irmã, fora da igreja não há salvação, terminou na cruz do Calvário. Hoje você pode servir a Deus em qualquer lugar. Palavra de Jesus. Ele disse, os verdadeiros adoradores de Deus adoram o Espírito e verdade. Quando os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Ele não disse para ir para a igreja, para ir para o centro espírita, ou para ir para a Eucaristia. Não. Ele não mandou fazer nada disso. Ele disse, entra no seu aposento. Seu aposento não é a igreja, é a sua casa. Este é o seu templo. Esse é o seu mundo. É o seu lar, doce lar abençoado por Deus. Família que ora unida, permanece unida. Faça o evangelho no lar. Estuda o evangelho, não estuda a igreja, não estuda a religião. Deixa o catecismo você estudar lá na igreja. Mas dentro da sua casa, abre a Bíblia e lê o Novo Testamento, Evangelho segundo João, lê e segue a Jesus, não segue a igreja. Isso não é profecia, não, isso é palavra. Não? Porque o profeta mesmo, para você ver, Evangelho de João, capítulo 1, João escreve, a lei e os profetas durou até João Batista. Esses profetas que estão profetizando são falsos, são anticristos. Pode ver que eles pregam o contrário do que está escrito no Evangelho. Esses pregadores que se diz profeta, falam em língua, profetizam, falam que Jesus está falando isso, fazendo aquilo, é falso, é anticristo. Tenha cuidado. Eles temem pregar que Satanás tem poder e que vai vir um anticristo que vai dominar o mundo. Irmão, quem vai dominar o mundo é o amor. O amor, porque é a força maior. Ele não vai vencer. A igreja fala que nos últimos dias Deus vai lutar com Satanás. Meu irmão, o Senhor venceu na cruz do Calvário. O bem não precisa vencer mais nada. Ele venceu na cruz do Calvário. Jesus venceu por nós. Deus é todo o poder, Ele é o poder. Jesus não é Deus, é o Messias prometido. Ele veio nos libertar. Ele não veio provar para nós que Ele é Deus, Ele veio provar que nós somos eternos, que nós não morremos, que nós somos imortais, nós somos filhos legítimos de Deus. Acredita, meu irmão. Não destrua a sua vida, não. Tem paciência, espera mais um pouco, porque o bem vai chegar. O sol novo, vai nascer um sol na sua vida. Amanhã vai chegar. Saudações em Cristo Jesus. Senhor eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade. Senhor, nós falamos pouco. Nós lhe pedimos, Senhor, envolva com sua luz essa pessoa que está precisando de ajuda.
Pessoa que está desenganada, está... Minha irmã, você está desenganado, você está enfermo, não tem antídoto para se enfermar. Não se preocupa, minha irmã. A morte não existe. Se você perder o corpo físico, simplesmente você vai voltar para casa. A nossa casa é do outro lado. Jesus fala 2 vezes, capítulo 8 e capítulo 17 do Evangelho de Jesus. Nós não somos deste mundo. O Senhor Jesus nos disse, e não sou deste mundo, vocês também não são daqui. O meu reino não é deste mundo. Jesus não é o nosso rei. Se ele não é rei desse mundo, esse mundo não é o nosso lugar. Senhor, trabalha na vida deste irmão, dessa irmã. Meu irmão, qualquer coisa, liga para nós, venha conversar conosco, venha trabalhar conosco, vamos pregar a unidade, porque unidos nós venceremos, mas separados seremos derrotados. Se nós formos seguir o que este sacerdote da internet, esses pastores que ficam pregando religião, se nós for seguir ele, nós vamos continuar, vamos trocar 6 por meia dúzia. Entra na história do mundo, nunca a igreja, a religião, a política conseguiu trazer paz para a humanidade. Eles não vão conseguir, porque continua na mesma. Eles são egoístas, são orgulhosos, são preconceituosos. O preconceito ele separa em vez de unir. Se tivermos preconceito, se pregarmos religião, o preconceito não vai sair do nosso coração. E o preconceito ele separa. E a verdade de Deus é a união, porque nós somos todos. Meu irmão católico, espírita, umbanda, candomblessista, seja a religião que você é, nós somos irmãos. Somos família diferente, mas somos de uma só família, filho de um Deus único, que é Deus. Coloca nele o nome que você quiser, mas ele é um Deus único. Porque se o povo de Israel e os muçulmanos conhecessem a doutrina dos Espíritos, eles não se matavam. Você compreende, meu irmão? Eles não se matavam porque são família. São irmãos. Que Deus nos abençoe. Muita paz, muita luz. Desculpa que de vez em quando o meu som dá uma loucura, né? Mas esse daí. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Estamos por aqui pela misericórdia de Deus. Graças a Deus por isso.